Na verdade, a nossa intenção da provocação da audiência pública era exatamente esse debate de transparência, esse debate de esclarecimento à população com relação à nossa saúde. Mas gostaria de deixar algumas perguntas, temos algumas perguntas, e dizer ao Dr. Mauri que todas as investigações, todos os levantamentos estão sendo feitos, sim. Nós temos aqui tudo o que está realmente acontecendo. Não adianta vir aqui e alarmar, a população vai saber. A Secretaria abriu um procedimento administrativo para apurar todas as coisas que estão acontecendo. Se é verdade, se não é, isso quem vai decidir, como já dissemos, é a Justiça. Porque a prestação de conta do Instituto Vart, ela está bem clara aqui. Nós temos aqui diversas prestações de contas. Bastante. E eu começo aqui uma pergunta aos senhores. Existe alguma casa alugada fora daqui pago com o Instituto Vart? Já foi perguntado? Nós temos várias perguntas, mas o transporte de paciente para outro município é de responsabilidade do Instituto Vart. Vocês estão pagando os profissionais corretamente? Esta é uma questão que infelizmente não tinha devida clareza no contrato. Mas aqui tem gente que pode responder, ó. Está respondido. Não tinha devida clareza no contrato. Tanto que, desde o momento que o Instituto assumiu a gestão do hospital, seguiu-se os trâmites que já eram adotados anteriormente. Ou seja, sempre foi responsabilidade do município, desde as gestões anteriores, a responsabilidade pelo transporte de pacientes. E esse trâmite, ele continuou a ser adotado. Tanto que esses mesmos profissionais que falaram para a senhora que não receberam, eles devem ter protocolado lá na prefeitura a solicitação para que fossem reembolsados, porque era o que era feito. Em uma reunião ocorrida há umas 2, 3 semanas na prefeitura, analisando em detalhes este contrato, tinha uma cláusula, que dava a entender que isso seria responsabilidade do Instituto. Até mesmo porque no município de Itapetininga não tem nenhuma lei, nenhum decreto que prevesse isso como responsabilidade da prefeitura. Só que isso era feito antes, sem lei, sem decreto. E foi justamente depois desta conversa, e dessa análise em detalhe do contrato, que chegou-se neste consenso, que passaria então a ser uma responsabilidade do Instituto. Então, todas as transferências, remoções que foram feitas desde o dia 23 de janeiro, não anterior a isso, mas depois disso, passou a ser responsabilidade do Vart. Como? Esta conversa que tivemos, foi a coisa de 2, 3 semanas, o acerto do que tem a ser feito com os profissionais que foram nessas remoções, será feito agora com a conclusão do repasse desse mês por parte da prefeitura. Então isso está prestes a ser resolvido. Assim que ocorrer o repasse da diferença que falta referente a este mês, será feito esse pagamento.
Só para esclarecer a população, todas as informações necessárias estão feitas pelo poder público. Logicamente que essa audiência está para tentar dar o início à transparência que nós queremos. Uma outra pergunta. Nós estamos analisando, tivemos poucas semanas para analisar tudo, como o senhor falou, nós vamos requisitar a prestação de contas de abril, mas todas essas prestações de contas, prestação de serviços que foram contratados, existe no contrato com a prefeitura a necessidade de estar incluído a prestação de serviço no contrato da prefeitura? Não. Infelizmente, nem tudo aquilo que a gente executou para assegurar o bom funcionamento do hospital estava previsto nas rúbricas de aplicação dos recursos. Nem tudo, como eu já falei anteriormente. E é justamente em função disso que estamos fazendo os ajustes agora, para trabalhar de acordo com as rúbricas, conforme a orientação do Tribunal de Contas. Logicamente, a documentação que foi enviada à prefeitura, e a prefeitura tem feito todo esse levantamento através da Secretaria da Saúde a respeito do que está sendo gasto, e eu sempre falei a respeito dessa audiência para nós esclarecermos centavo por centavo do que está sendo feito com uma forma transparente. Mas mais algumas perguntas. Por que o vale de alimentação desse mês ainda não foi levantado? Porque ainda falta o repasse de parte dos recursos referente a este mês. Como eu disse, assim que for concluído esse repasse, será feito o depósito referente ao Sodexo. Por que houve o atraso no pagamento dos médicos? Só um minutinho, vereador. Pois não. Ele quer falar. Eu só gostaria de esclarecer, vereador, essa ausência de repasse, ela se deve à precaução da prefeitura em relação às próprias contas apresentadas. Então, até que se apure pela prefeitura essas situações que estão sendo colocadas hoje, o repasse não será feito. Eu queria saber aqui dos dirigentes da administração se nesse tempo que vocês estão aqui existiu alguma pressão política ou de empresa para oferecer serviço para vocês? Sim, com muita frequência, por sinal. A pressão é grande? Muito. Gostaria que o senhor pudesse, se for possível, citar, se fosse possível, nessa audiência, e nós vamos requisitar essas informações com um pedido, talvez, de uma SEI para apurar tudo isso, mas não hoje. Mas eu quero pedir aqui a todos os vereadores que nós possamos, então, abrir uma SEI para investigar, se for possível. Mas esse pagamento de atraso levou os médicos a ir até a prefeitura e criou um mal-estar, e muitos médicos ainda hoje, eu sei que não receberam ainda e vão receber provavelmente o dia 20, agora desse mês, correto, né? Agora, o que criou-se, onde nós estávamos no pronto-socorro e os médicos reclamando, e nós como fiscalizador da população, queremos saber por que está, lógico, é o repasse de recurso, mas causou um mal-estar. Até teve um vereador dessa casa que falou que o hospital ia fechar, e causou, sinceramente, um espanto muito grande. O senhor questionou com relação à sede, pressão política. Não, porque eu quero saber, porque a gestão passada foi alvo de um escândalo. Eu quero saber se a administração vem sofrendo alguma pressão de algum político ou de alguma empresa para nomeações de cargo ou venda de serviço. Era isso que eu queria saber de vocês. Então eu vou explicar claramente para o senhor. Na verdade, desde que o Instituto assumiu a gestão, isso desde os primeiros dias, nós somos procurados
por vereadores, intermediando empresas, solicitando favores. Quem são esses com vereadores? Relação à contratação de funcionários. Quem são esses vereadores? E Quero saber os nomes desses vereadores. E seguindo, vou falar. Questão de ordem, senhor presidente. Só um minutinho, questão de ordem. Por favor, vereador. O senhor falou em vereadores. Posso concluir? Pera, não, agora não. Agora o senhor me dá licença. Da maneira que o senhor falou, nós somos 19 vereadores nessa casa. O senhor vai me desculpar. A princípio, eu estava só ouvindo e pretendia ficar até o final analisando quais seriam as minhas perguntas. Mas vou dizer um negócio para o senhor. Não há ninguém nesse mundo que faça eu sair daqui sem que o senhor decline quem é esse vereador, quem são esses vereadores, porque nós somos 19 vereadores nessa casa. Eu sou um que não pus o pé naquela Santa Casa. O único dia que eu fui naquela unidade hospitalar foi para medir minha pressão. Não tenho, até porque, graças a Deus, não precisei. Mas a maneira como o senhor coloca, como o senhor faz, o senhor joga no limbo, na vala comum dos muitos que têm interesses escusos, homens sérios e honrados dessa casa. Então, por favor, com a coragem que o senhor demonstrou de falar a verdade, e isso é importante que o senhor fale a verdade, então o senhor dê nome aos bois, porque nós não participamos do mesmo pasto. Muitas vezes nós estamos debatendo aqui, mas, por favor, o senhor sabe que são 19 e aqui há que se separar o joio do trigo. Obrigado e desculpe a coisa. Senhor presidente, questão de ordem. Eu também não quis manifestar, mas também fui obrigado a manifestar. Eu também não tenho nem conhecimento com o senhor e alguns diretores desse instituto que está comandando o Hospital Jornal. Tenho bastante conhecido lá, mas até hoje eu não participei de nada. Eu quero levar o conhecimento da população em geral, que a única coisa que eu fiz pedido para o hospital foi um requerimento ao senhor prefeito solicitando qual seria a possibilidade de uma sala especial às crianças para pediatria com o médico do hospital. Esse requerimento foi encaminhado para a prefeitura, estou aguardando a resposta. A única coisa que eu pedi para o SAS e para os prefeitos sobre o Hospital Regional foi esse requerimento solicitando uma sala separada para as crianças e um médico pediatra para o Hospital Regional. Só isso que eu pedi ao Hospital Regional até hoje. Por isso quero que meu nome limpo sobre essa possibilidade para o senhor disse aí. Muito obrigado. Por favor, senhor, responda. Uma das primeiras recomendações do senhor prefeito, Luiz de Fiore, é que o hospital regional não deveria ser tratado como cabide de emprego ou balcão de negociata. E os diretores do Instituto têm seguido rigorosamente esta recomendação do senhor prefeito. Mas isso não impede, como eu falei anteriormente, que a gente não sofra assédio. E talvez até tenha me expressado mal, porque eu falei vereadores, mas na verdade é vereador. Vereador eu posso falar, porque eu estava presente. Tá? Eu estava presente quando o senhor vereador Marcelo Nanini esteve no hospital intermediando um grupo da cidade para discutir com relação ao serviço de imagem. Isso eu posso afirmar, porque é o que eu presenciei e o que eu vivenciei. Tá? E recebemos sim diariamente solicitações de vereadores pedindo, querendo saber informações acerca de pacientes, e nós temos feito esse trabalho, dado as orientações, dando apoio, tá? Então eu posso afirmar isso que eu vi, que eu presenciei. Com relação a outros, eu não presenciei para poder estar falando aqui agora. Encerrando, eu gostaria de solicitar, se fosse possível, o encaminhamento dessa casa de todos os documentos que foram enviados à prefeitura
para que realmente a gente possa analisar com carinho e fazer aquilo que a gente quer, que é a transparência do dinheiro público. Então, o senhor não sabe quanto se gasta por mês no hospital? Cerca de 2.600.000 reais. O repasse mensal para o hospital gira em torno de 2 milhões, um pouco menos que 2.600, 2.500 e alguma coisa. No começo, quando nós participávamos com o Conselho da Saúde, acho que foi em janeiro, se eu não me falha a memória, o Conselho da Saúde esteve aqui e o Dr. Rafael esteve aqui presente. E ele falando que realmente daria com esses 2.600.000 para trocar tranquilamente o hospital. Então veja bem, a conclusão que nós estamos tirando, logicamente que precisa talvez mais investimentos para aumentar o UTI, para aumentar o semi-UTI, para aumentar um pediatra e tudo mais. Qual é o caminho? Porque vocês ainda estão em uma fase de transição, não tem uma direção oficial. Foi aberta uma licitação, né? E realmente o que nós estamos aqui em Itapetininga é querer realmente que as coisas comecem a andar para valer. Então, existe algum estudo do Instituto nesses mais 60 dias que vão ficar à frente da entidade de investimentos emergenciais, como por exemplo a questão de um pediatra no hospital, bem como aumento dos leitos, porque se nós ficarmos 60 dias esperando o que realmente vai se investir, a população aqui fora está realmente em todos os cantos que nós vereadores estamos, é a questão da saúde. Realmente o pronto-socorro melhorou muito em vista do que estava, falta só o banheiro. Eu tenho cobrado muito o banheiro público do hospital, que realmente deixa a desejar. Assim como um fraudário, como o nobre vereador Jaircine, talvez, nós pedimos um fraudário uma vez para o senhor, que toda vez que nós vamos para o hospital, nós estamos pedindo solicitação de interesse público, deixar bem claro isso. Mas, qual esperanças para finalizar? Temos mais perguntas, mas isso nós vamos fazer, talvez, por escrito, para ser encaminhado a essa casa. E nós sabemos da atuação do secretário da Saúde, Dr. Felipe, Dr. Mauri, de todo o levantamento feito. Nós não estamos aqui, logicamente, para fazer um alarde, como eu falei no começo dessa audiência pública. Eu queria dizer que o Dr. Felipe está se empenhando o máximo possível e ele tem tudo registrado na sua secretaria a respeito dos procedimentos que estão sendo tomados nessa cidade. Então o nosso partido, PSDB, vem tomando e vem acompanhando tudo o que realmente vem passando por esse hospital e pela saúde de Itapetininga, porque sem dúvida alguma o maior desafio do nosso prefeito de Fiore é realmente transformar a saúde, e não só dele, nós todos vereadores que temos uma missão de ajudá-los, assim alguém quiser nos ajudar nessa luta pela saúde de Itapetininga. Obrigado.